Vambora para o vídeo. Outra semifinal do Campeonato Paulista, temos Palmeiras e São Paulo. Palmeiras você viu já no início aqui do nosso Sport Center, chegando o Vitor Roque e tudo mais. Lá do lado do São Paulo, os números do Oscar aí na tela pra gente. Na temporada são 11 jogos, 2 gols, 4 assistências, 24 chances criadas, 523 passes certos. Oscar, que hoje falou em entrevista coletiva. Respondeu muitas perguntas sobre a rivalidade entre os dois times. Tanto a rivalidade atual, né, principalmente agora, momentânea, em relação à marcação do jogo para segunda-feira no Allianz Parque. O São Paulo queria jogar sábado. Sábado o Palmeiras tem show, o jogo teria que ser em outro estádio, como a rivalidade dos últimos anos mesmo, né? Já tivemos troca de farpas entre a Leila Pereira e o Casares, já tivemos muitas decisões onde o Palmeiras ganhou o título do São Paulo ganhou 2 títulos do Palmeiras, o Palmeiras eliminou o São Paulo de uma Libertadores, o São Paulo eliminou o Palmeiras de 2 edições da Copa do Brasil. Enfim, é uma rivalidade acirrada. E o Oscar falou um pouquinho sobre isso nesta coletiva realizada nesta sexta-feira. A gente acompanha a partir de agora. Eu conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado, então a gente está preparado para isso. Falando do gramado sintético, acho que não é a gente contra o Palmeiras, é contra os estádios sintéticos. Acho que eu, particularmente, falando por mim, é a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha, então... e tô vendo que os jogadores estão sofrendo. Eu acabei não jogando muito, então eu vi que os companheiros, o próprio Alisson que sofreu com o tornozelo dele. Então a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Oscar também falou sobre o novo sistema tático do técnico Zubeldia, o 3-5-2. Caindo o quarteto ofensivo e sobrou para o Luciano, que tem ficado no banco de reservas. Nas últimas 4 partidas, o São Paulo usou esse esquema 3 vezes e não perdeu. Contra o próprio Palmeiras num 0-0 no Allianz Parque, na vitória na última rodada da fase classificatória, jogando muito bem contra o São Bernardo por 3-1 e na classificação difícil contra o Novo Horizontino 1-0 no Morumbi. Na única partida que não usou, perdeu para a Ponte Preta por 2-1. Então o Oscar falou um pouquinho sobre o 3-5-2, que deu mais estabilidade defensiva à equipe do São Paulo. Primeiro falando do 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, contra o Palmeiras, contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance para outra equipe. Então a gente também estava esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1, e a gente não estava conseguindo, mas não é jogador, é a forma da equipe jogar. Eu acho que independente de... Tem muitas equipes aí que jogam 4-2-3-1 e jogam muito bem, ou jogam no 3-5-2, então a gente tem 2 esquemas que jogam muito bem. A gente fez grandes jogos também no 4-2-3-1 e fez bons jogos no 3-5-2, então é importante ter essa variação também. Tá aí a palavra do Oscar. Como eu disse, o Zubeldia está trabalhando com 2 reforços, o Juan Tressoldi e o Luiz Gustavo, liberados pelo departamento médico, mas ambos devem ficar no banco de reservas. Com a manutenção dos 3 zagueiros, tem uma pequena dúvida entre o Ferrarese e o Sabino. O Sabino melhora a qualidade de saída de bola. Outra dúvida está no meio de campo. O Marcos Antônio jogou as últimas, mas o Bobadilla é um jogador que é muito mais atuante na marcação no setor. E pode ser que o paraguaio seja desta vez o escalado pelo técnico Zubeldia. Nas demais posições, nenhum desfalque. O São Paulo, exceção feita ao Pablo Maia, vai com sua força máxima em busca da classificação para a decisão do título paulista. É isso, Gláucia. Boa sequência de Sport Center. Obrigada, Edu. Ele é magrinho, né? Ele é magrinho. Ele é magrinho e alto, assim. Mas se você reparar a resposta sobre a pergunta do gramado sintético, né, que seria feito, ele foi um dos jogadores, né, a se manifestar contra o gramado sintético, ele falou, eu nunca joguei no gramado sintético. E aqui, eu não joguei contra a Portuguesa, fiquei no banco. Aliás, o Pacaembu acaba de ser interditado de novo. Pra quem... Tá bom, gente? Por quê? O Pacaembu não tem alvará, tá? Ficou aberto um pouquinho para jogar a Portuguesa, já está fechado de novo, só para informação. Excelente. Então ele ficou no banco contra a Portuguesa, não entrou e entrou um pouquinho contra o Palmeiras, né? Sim, nem pegou na bola naquele jogo. Onde eu quero chegar? É como se ele tivesse, se for escalado como titular, estreando nesse piso, né? É uma coisa a se considerar. Nem ele sabe como ele vai reagir. Como ele vai reagir. Eu acho que é uma coisa para o Zubeldia considerar, né? Ele tem
outras opções agora, né? Ele tem, mantém no sistema, ele tem, por exemplo, como colocar o Luciano, que é um jogador que se adapta bem ao sintético. Joga bem normalmente lá no Allianz. Ou o Ferreirinha, que se recuperou de contusão. O que eu quero dizer, acho que o Zubeldia pode. Não tem nenhum jogador como o Oscar no São Paulo. Aliás, tem poucos no futebol brasileiro com a característica do Oscar. Brasileiros, né? Meia. Mas eu acho que esse sistema permite ao Zubeldia pensar em alguma uma troca, em função da pouca experiência, pouca experiência que ele tem com esse terreno. E é curioso, porque o jogo dele é um jogo de passe, normalmente passes também longos, tal, e que o sintético muda muito a dinâmica do jogo dele, né? Então, deu a coletiva, vai jogar. Muitas vezes o torcedor considera essa uma máxima. Depende, eu acho que depende. Ele vinha jogando como titular, até foi uma pergunta, ele só jogou menos que o Arboleda no campeonato, os jogadores do São Paulo, né? Essa era uma dúvida, né? O cara vem da China, vai conseguir jogar em sequência. Ele joga em sequência e joga praticamente todas as partidas, ele está bem fisicamente. Mas, especificamente, esse jogo, eu não sei se ele começa jogando. É uma situação para o Zubeldia pensar até segunda-feira. Qual seria a melhor alternativa? Eu acho impossível ele não ir com os 3 zagueiros. Porque o time se comportou bem as últimas vezes contra o próprio Palmeiras, travou o Palmeiras. Eu acho impossível, assim. Simplesmente eu não consigo nem iniciar uma discussão desse jogo, eu acho. Mas ele pode ter com 3 zagueiros sem Oscar, né? Ele sim, pode isso com 3 sim. Na verdade, aliás, né, o jogo contra o Palmeiras, ele foi com 3 zagueiros sem Oscar e sem o Lucas, né? O jogo do empate. Foi com André, né? Caleri e Luciano, né? No 3-4-3 com 3 caras. Eu acho que é mais fácil você montar com 3 zagueiros. E aí ele pode, os 3 da frente, ele pode escolher de acordo com o adversário, com a Você fala 3 do quarteto, né? 3 dos 4. 3 dos 4. Ou, como foi contra o Palmeiras, na verdade ele tirou 2 do quarteto. Jogou o André, que tá bem também, Luciano e Caleri. Massa, o Abel, que está preparando o time para segunda-feira e viu a coletiva do Oscar, será que ele falou, pô, será que o cara vai jogar? E o que ele prefere, hein? Que o Oscar jogue ou que o Oscar não jogue? Ah, que pergunta, hein, cara? É difícil essas perguntas. Se você fosse o Abel, você preferia o quê? Facilitei agora. Cara, eu ia preferir que ele não jogasse. Você acha que o São Paulo ficaria mais fraco? Sem ele, o São Paulo fica mais fraco? Fica muito mais fraco. Porque eu sou sempre favorável ao talento, né? E acho que o Oscar tem um talento que, tirando a questão do gramado, que eu espero que ele se adapte rápido, o gramado é mais rápido, de fato, a bola rola mais rápida, que ele faça essa adaptação, mas num jogo assim, que normalmente tirando os fatos que aconteceram recente, né, as goleadas que o Palmeiras impôs sobre o São Paulo, que não são fatos dentro da curva, são fora da curva, há um equilíbrio entre as duas equipes, eu penso sempre que o talento pode decidir um jogo. Então, se vai ser um jogo apertado, como imagino que será, né? E ele é um jogador que pode desarmar qualquer defesa, um passe, uma movimentação dele em campo. A bola parada normalmente é dele, né? Bola parada, eu ia falar, ofensiva, falta, escanteio, enfim. Exato. E tem isso é um fator de preocupação para o adversário, né? Então imagino que o São Paulo com os caras, ele vai preocupar mais o Abel e a defesa e o sistema do Palmeiras. Agora, tem um outro ponto que a gente não pode considerar. Olhando para o histórico, né? O que recria aquele São Paulo que amarrou o Palmeiras, né? O Luciano em campo, porque ele se adapta bem ao gramado, e o André. O André não dá para pensar que ele vai jogar, então teria que ter o Lucas, né? Que nesta função o Lucas faz menos o para trás mente, então, portanto, se desgasta menos no gramado, né? No sintético, vai precisar correr menos, ou ter tiros mais assertivos em direção ao gol. Foi o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, quando ele entra e teve a chance de fazer o gol, né? Agora, para ter tudo isso, você precisa escolher, né? E aí tem que ter 3 zagueiros. Eu acho que estou conversa. Não imagino que o Zubeldia vai entrar no modo quarteto, vamos jogar, vamos para cima, porque para o São Paulo ainda tem a vantagem, ou antes do jogo, de levar para os pênaltis, né? Que é uma coisa que o ambiente do Allianz Parque, o Palmeiras tem uma dificuldade com isso. Então, eu imagino que ele vai manter os 3 zagueiros. E aí tem que escolher entre Oscar e o Luciano. Você pode... Uma coisa, né, Massa? Fala. Você pode começar com o Luciano, entendeu? E depois no intervalo coloca o Oscar, ou ao contrário. Tirar o Oscar, para mim, para o São Paulo, é um risco grande.
Porque o Luciano pode estar bem no jogo, mas também pode estar mal. O Luciano não é um jogador que tem, apesar da força que ele tem, da raça, da vontade, do que ele significa para o São Paulo e para o jogo em si, para os adversários, ele pode não estar bem tecnicamente, né? E o Oscar, mesmo não estando bem, é uma bola, decide o jogo. A minha memória... De você comparar o que era com o que está, que assim, para mim é muito triste como tá comparado ao que era, porque o que era tinha um letreiro bem grande, espaçado, então meio que cobria essa parte do anel, assim, lindo, com LED vermelho, com símbolo, enfim, São Paulo Futebol Clube grande, Cícero Pompeu de Toledo embaixo. Eu achava maravilhoso aquele letreiro do Morumbi, apesar de ser super antigo e tudo mais, pra mim era maravilhoso, tirei várias fotos lindas lá do letreiro. Agora, se for sem comparação, assim, pra mim é ok, eu só acho que falta a identidade do São Paulo mesmo, o símbolo de São Paulo, talvez do lado esquerdo, né, do Morumbi, algo assim, e achei ele muito pequenininho, assim, não sei se vai ter uma iluminação que precisa, não sei se alguém já tirou foto à noite, não vi, mas precisa de um LED, alguma coisa para aparecer mesmo o nome, mas achei muito, muito humilde, assim, comparado ao tamanho do clube. Concorda, Aline? Tem o pessoal falando aqui no chat que se não tiver LED para ficar iluminado de noite, né, vai ficar horrível. Peraí, acho que a Gabi caiu aqui, já a gente coloca lá de novo. Então tem o pessoal criticando, né, Aline? Falando que também demorou tanto porque teve toda a burocracia com a prefeitura e também falando que o bis ficou desproporcional. Qual que é a sua opinião aí sobre essa nova cara do Morumbis agora, né, o Cícero Pompeu de Toledo? Cara, eu acho que esse bis no final aí é a marca, assim, não tem como fugir disso. É meio tortinha mesmo o logo do bis, assim, não tem como fazer diferente. Agora, igual a Gabi falou, comparado ao que era antes, o que a gente estava acostumado, realmente tá simples, digamos, minimalista demais, Pedro. Agora, cara, eu acho que, assim, não tá bonito, dá para melhorar, colocar um símbolo do São Paulo, colocar aí uma luz maior, mas também... Na minha opinião, eu não vejo como uma polêmica, porque para mim não é uma grande prioridade, assim. A gente sabe que demorou para ficar pronto, tem que ficar pronto, porque faz parte ali do contrato, faz parte das questões de venda do São Paulo, a gente sabe que é importante ter, mas não tem para mim, assim, no meu ponto de vista, na última semana, eu não fiquei muito em cima disso, olhando o letreiro e falando, nossa, poderia ser isso, sabe? Porque eu acho que existem outras coisas a resolver antes. Mas comparando, fazendo uma comparação igual a Gabi fez, ao que era antes, ao que tá agora, com certeza o que era antes era muito mais bonito, né? A gente estava acostumado com aquele símbolo, com o LED, tudo bem feito ali. Agora, eu acho que não tá pronto ainda, né? A gente tá vendo um trabalho sendo feito ainda. Então, quando eles colocarem ali o símbolo do São Paulo, uma luzinha, talvez dê uma melhorada. Não vai ficar igual antes, eu acho que a gente tem uma memória até afetiva com o último letreiro. Mas, para mim, quando ele ficar pronto, ele vai suprir as necessidades do patrocínio aí, do patrocinador, que é o que importa, na verdade. Na minha opinião, assim, eu acho que O Palmeiras já viu esse filme e sabe conduzir esse filme, né? E agora vai decidir na sua casa contra o São Paulo. E se passar o Santos, também vai decidir, vai repetir a final do ano passado, decidindo contra o Santos em casa e tudo mais. Então o Palmeiras tem boas chances de ser tetra, né, Tirando? Até porque tem jogadores melhores do que os outros, agora ainda mais, né? Sei lá, se o Vitor Roque pode até jogar na segunda-feira e tudo mais. O São Paulo, eu acho que o São Paulo é curioso, porque o São Paulo e o Santos, nesse tipo de campeonato, jogando a semifinal na casa do adversário com torcida única, eles são franco-atiradores. O mando de campo costuma fazer toda a diferença nesse campeonato, nos clássicos. Agora, tem a curiosidade do São Paulo, em toda essa era Abel, ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Seja com qual técnico for, em qual campo for.